nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, nos diz Filipenses, capítulo 2, versículo 8. A paz de Jesus é como um bálsamo suave, que envolve o coração e traz serenidade. Eleva a alma a um lugar de descanso e afasta todo medo e ansiedade. Não é uma paz que o mundo pode dar, mas é um presente divino e eterno que nos preenche de amor e esperança e nos guia através do caminho paterno. A paz de Jesus nos acalma nas tempestades e nos sustenta nas provações mais duras. Nos ajuda a encontrar a alegria, mesmo nas circunstâncias mais obscuras. É uma paz que transcende o entendimento e nos faz sentir a presença de Deus. Nos lembra que mesmo no tormento, podemos confiar no amor que nos sustém. Então que possamos buscar sempre a paz de Jesus e deixar que ela encha nossos corações, para que possamos ser instrumentos de amor e espalhar essa paz com nossas ações. E assim convido a ouvirmos a leitura bíblica que foi prevista para o terceiro domingo na Quaresma, que é a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 1 até 11, onde a palavra de Deus nos diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo
pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual recebemos agora a reconciliação. Amados irmãos, amadas irmãs, podemos sonhar com a paz? Temos sonhado com a paz? Você está em paz? E uma pergunta derradeira: se você desse hoje o seu último suspiro, você descansaria em paz? Perguntas difíceis, não é mesmo? Paulo escreveu sua carta à igreja de Roma por volta do ano 50 depois de Cristo. O interessante é que a realidade daquela época não era muito diferente da realidade de hoje no que diz respeito aos conflitos humanos e sociais. Embora fosse a capital do Império Romano, Roma vivia difíceis tensões religiosas e também lidava com fortes desigualdades sociais, como historicamente parece ser comum a grandes cidades. Na política de Roma, os senadores possuíam grande poder político e econômico, sendo donos de vastas propriedades e ostentadores de uma vida luxuosa. Inclusive, os senadores eram escolhidos a partir de critérios como a riqueza, posição social e prestígio. E quem escolhia os senadores? O povo? Não. Os senadores romanos eram escolhidos pelo próprio imperador, que queria perto de si homens ricos e influentes. Na sequência, o grupo mais poderoso e influente de Roma era representado pelos chamados cavalheiros, que na época eram os comerciantes e empresários. Já o restante da população era um povo pobre e que fazia o trabalho braçal, sustentando toda a máquina do poder de Roma. Esta era a realidade também dos cristãos em Roma. O evangelho entrou na capital do império. E onde o evangelho entra, começa a fazer mudanças e transformações não apenas na vida das pessoas, mas também na própria sociedade. Aliás, os cristãos de Roma não só tinham de lidar com os problemas sociais da cidade, mas também com a perseguição, pois não confessavam o poderoso imperador como Senhor. Ao contrário, confessavam ao Cristo crucificado e ressuscitado como Senhor. Isso gerou perseguições. Além de lidarem com a situação social e econômica juntamente com todos os demais romanos, agora tinham de lidar também com a perseguição e com a intolerância religiosa. A comunidade cristã em Roma era muito pequena. A cidade contava com aproximadamente 1 milhão de habitantes na época em que Paulo escreveu a sua carta. Destes 1 milhão, cerca de 50 mil eram judeus que iam às sinagogas celebrarem a sua fé, representando cerca de 5% da população. Já os cristãos eram apenas algumas centenas. Assim, os cristãos eram uma comunidade pequena, mas não irrelevante. Eram uma minoria, mas não se curvavam à maioria. Eram poucos, mas não eram silenciosos. Parece ser difícil ter paz quando o mundo ao nosso redor aparenta que vai desabar a qualquer momento. O apóstolo Paulo sabia desta realidade. Ele sabia que o fundamento da nossa paz não pode estar neste mundo que é transitório e passageiro.
Paulo sabia também que a fonte da paz não é o próprio ser humano em sua força e em suas capacidades. Por isso, Paulo aponta para a verdadeira origem da paz. Ele nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. A paz não vem do ser humano, a paz vem de Deus. No Cristo crucificado, Deus julgou os pecados da humanidade. Cristo pegou para si os nossos pecados e nos entregou de presente e graça a sua justiça. Por isso, se antes o ser humano tinha medo de Deus, agora pode estar em paz e de consciência tranquila diante de Deus, pois o ser humano foi perdoado dos seus pecados. Fé que é confiança nas palavras ditas por Deus. Aliás, mas o que é paz? Do ponto de vista do Novo Testamento, e também já do Antigo Testamento, a paz não é uma conquista individual. Na verdade, do ponto de vista bíblico, a paz pressupõe o próximo, a comunidade. Não é uma paz individualizada, mas uma paz comunitária. Não é possível haver paz quando vemos ainda tanto sofrimento no mundo em que vivemos. Quem buscar a paz longe do próximo que sofre, nunca a encontrará. Estará indo como alguém que corre pelo caminho acreditando ser possível alcançar o horizonte. Procurará pela paz como alguém que caminha em direção ao arco-íris para encontrar o pote de ouro. Tentará segurar a paz como alguém tenta segurar o vento e a névoa. Tentará de tudo e não conseguirá nada. E o apóstolo Paulo nos diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência e a experiência produz esperança. Romanos 5, 3 a 4. Por isso, mesmo recebendo da paz de Deus em relação ao perdão dos nossos pecados, continuamos vivendo as tribulações neste mundo. As tribulações, porém, ao mesmo tempo em que incomodam e procuram tirar a nossa paz, também nos lembram de que a esperança nasce do sofrimento. E para passar por tudo isso, é necessária a perseverança. Porém, a paz recebida agora deve ser vivida na paz ativa. Se o ser humano recebeu a paz de Deus e percebeu que isso é muito bom, então sua missão agora é espalhar essa paz pelo mundo, promovendo e lutando por vida digna para todas as pessoas. Buscará comunitariamente a realização do sonho da paz para todas as pessoas. Paz que, como já dito, não é apenas um estado de espírito, mas um estilo de vida que leva em conta o ser humano em seu todo, mental, emocional, físico e espiritual. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, onde caminhamos passo a passo com Jesus até a sua cruz e ressurreição. Não chegaremos à ressurreição sem a passagem pela cruz. Isso significa que não há esperança sem que se passe pelos sofrimentos. Por isso, estes 40 dias de peregrinação pelo deserto da vida nos lembra que não basta recebermos a graça de Deus e cruzarmos os braços. Quaresma é um chamado à ação. Paulo foi corajoso, mesmo diante da difícil realidade social da cidade de Roma. A graça de Deus não deve ser vista como desculpa para a inação ou para a omissão. Ao contrário, Paulo nos ensina que a salvação pela graça de Deus é um amoroso convite a trabalharmos pela justiça e pela liberdade dos mais pobres, necessitados e oprimidos. É com eles que devemos viver o Evangelho. Isso é a promoção da reconciliação de Deus com o mundo e do mundo com Deus. Portanto, sejamos encorajadas a viver a paz de Deus, mesmo quando estivermos em tribulações.
Deus pode fazer a semente brotar da terra seca e rachada. Mantenhamos viva a alegria de podermos ter a oportunidade de servirmos a Deus por meio do próximo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nos capacitando a agir em prol da justiça e da libertação. Amém. Ó Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Faze de mim um instrumento da tua paz. Faze de mim um instrumento da tua paz, da tua paz. Onde E assim convido a nos unirmos em oração ao nosso Deus. Oremos. Invocamos, ó Deus, a paz sonhada, pelos poetas, profetas e cantores que gritam na vez dos sem voz, salmodiam sonhos em sorrisos, que as crianças brincarão com os idosos na praça. Aqueles com sua inocência, estes com sua experiência. E mais tarde a história grávida deu à luz, e o amor se fez criança, e precisou de nosso colo. E grandes coisas se viram, a promessa de novo céu e nova terra. Havia pão em cada mão, e vinho em todo o copo. Enquanto cantávamos, ó Deus, é tempo novo, é novo dia, Tu estás entre nós. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações, entregamos a Ti, na oração que Teu Filho unigênito, Jesus Cristo, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim recebemos da bênção de nosso Deus. Sejam os teus olhos abertos pelo toque de Deus, para não tropeçares em caminho algum. Sejam os teus lábios agraciados com o sabor do amor de Deus, para que as tuas palavras sejam doces ao teu próximo. Sejam as tuas mãos acariciadas pelas mãos de Deus, para nunca as tuas mãos, nem as de teus filhos e amigos, tocarem em armas. Sejam as tuas ações inspiradas pela cumplicidade do olhar manso de Deus, para profetizares e poetizares sobre o mundo que muitas pessoas se esqueceram que a paz e a alegria
vem de Deus. Assim nos abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar, então vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Amém.